apresentar a mesa aqui, então, né? A gente está aqui com a professora Laura Fonseca, professora doutora da Faculdade de Educação da URGS, né? Militante do coletivo Alicerce, e a Luísa Duarte, estudante de Ciências Sociais da UFSM e militante do PSTU da ANEL. Enquanto comitê de construção, então, né, dizer que é uma satisfação ver esse plenário cheio hoje. Desde a primeira etapa que a gente construiu, a primeira edição da etapa municipal que a gente construiu aqui em Santa Maria, lá em 2014, a gente vê um crescimento tanto da construção como da participação da sociedade na construção desse debate, né? Isso é muito importante, assim, porque a gente vê que o ENES está dando conta de ampliar o debate da educação, ampliar o debate da luta pelos direitos sociais, né? Tanto o debate como a unificação dessa luta, né? Dizer, então, que o ENES surge a partir de 2014, né? A ideia dele, ele é puxado pelo Comitê Nacional em Defesa dos 10% do PIB para a educação pública já, né? Esse comitê ele começa a articular a construção do ENE a nível nacional, e a ideia dele é rearticular as lutas, tanto pelos direitos sociais, quanto principalmente o direito social à educação pública de qualidade, né? E resgatar os fóruns de debate e de defesa da educação pública que tinham muita força na década de 80, né? E que deu conta de envolver toda a sociedade, né, grande parte da sociedade, na discussão e na construção, inclusive de um Plano Nacional de Educação, né, que foi conhecido como o PNE da sociedade brasileira, né, uma alternativa aí, um PNE construído pela sociedade com as demandas dos trabalhadores, né, e pressionando também um comitê que deu conta de pressionar na construção da LDB, na construção da própria Constituição Brasileira de 1988, né, no sentido de que essas leis elas atendessem aos trabalhadores, né, a quem vive do seu trabalho diariamente. Na década de 90, então, esses fóruns eles tiveram grande importância na resistência, né, ao plano de privatização da FHC, e conseguiu muito êxito nisso, né. Nessa década a gente o Fórum conseguiu segurar muita privatização que o FHC tentou implementar, e principalmente nas universidades públicas, né, que agora vem sendo implementada com outra roupagem por outro governo, e está colocada então aí a necessidade da gente reconstruir esse fórum, né, a nível nacional, né, em cada local aí do país. Aqui em Santa Maria, então, a gente vem construindo esse importante passo, né, para a contribuição dessa frente, assim, desse fórum de luta pela educação. E a gente vem, o Comitê Nacional, na verdade, né, de construção, ele definiu alguns eixos temáticos, entendendo que através desses eixos a gente conseguiria se aproximar do debate amplo da educação, né, no país. E é daí que saem os eixos, né, que o pessoal escolheu na inscrição ali, como gestão e financiamento, trabalho docente, trabalho e formação docente, acesso e permanência, questões de gênero, étnico-raciais e de inclusão, né? Então, colocar para o pessoal aí como é que vem sendo essa construção e chamar para se inserir, inclusive, na construção também, né? Que apenas começa aqui com a etapa municipal, mas a ideia é dar continuidade tanto na construção dos encontros como na construção de um fórum, de uma frente de luta, né? E de construção de um projeto também de educação que vem atender nossas necessidades, né? Contrapondo todos os projetos e PLs que vêm sendo impostos aí para um governo que se diz representar os trabalhadores, mas que vem diariamente retirando direitos, na verdade, né? A gente viu aí, essa semana mesmo, um corte de uns 4 bilhões, né, na educação pública, por um lado, enquanto de um lado você arma um circo todo, né, para se iludir que a pauta de luta no país hoje não é a pauta pelos direitos sociais, mas sim por quem
vai estar implementando esses ajustes fiscais aí que colocam essa dívida aí todos os dias para os trabalhadores, né? Eu preparei duas sínteses iniciais para expor e a partir daí poder trazer elementos de questionamento, muito mais do que outra coisa, sobre os eixos propostos para o Encontro Nacional de Educação. Então, vou começar tentando sistematizar o que significa compor um projeto classista e democrático de educação. Compor um projeto, bueno, quem entra, não é, na composição desse projeto? Quem precisa fazer esse debate? Né? Qual é o método com o qual vamos trabalhar? Acho que Maíra trouxe um elemento que é importante. Nós não estamos começando do zero. Lá na década de 90, construímos o Plano Nacional de Educação, proposta da sociedade brasileira, que foi uma referência, não é? Maíra trouxe para lutas em defesa da escola pública na saída da ditadura civil-militar. Esse projeto, enfim, vai sendo esgarçado na medida em que a correlação de forças não nos permitiu implementá-lo jamais. Mas fomos tendo recuos, né, desde que o governo Lula, enfim, assume, porque boa parte das entidades, das organizações, dos movimentos que fizeram essa construção ficaram no campo de apoio ao governo. E recuaram questões importantes, como, por exemplo, a privatização, como o uso do recurso público para a escola privada, enfim. Então, temos essa base para compor uma nova síntese. Me parece que esse é o ponto de partida desse novo projeto. Um outro elemento importante, quem são os sujeitos para dar conta desse projeto? Né? As forças sociais, os trabalhadores da educação, a juventude, os estudantes que ocupam a escola pública. Como é que a gente, de fato, movimenta um projeto que possa acolher, trazer para a rotina do debate a população, a comunidade, onde a escola pública está inserida, não é? Esse me parece que é um desafio importante na construção de um projeto classista e democrático. E um outro elemento é a ideia da escola pública, né? Falamos de escola pública, falamos de escolarização, portanto, né? Educação é muito mais do que escolarização. Nós estamos pensando na escolarização. E aqui a escola tem o sentido de tomar, desde a educação infantil, enfim, a pós-graduação. Graças. Essa é uma questão importante, né? Sempre que referir a escola pública, estou dando conta dessa totalidade da escolarização na esfera pública. Eu acho que tem duas questões, talvez, em relação à pauta nacional, a gente já estou discutindo na organização do N estadual, que me parece são importantes da gente estabelecer um diálogo inicial, porque elas, de uma certa forma, representam uma representatividade distorcida, talvez seja a palavra, da educação básica no Comitê Nacional dos 10% do PIB. Por uma série de questões, não é? O CEPES, o CEP do Rio, a POESP, quer dizer, os sindicatos estaduais tiveram pouca participação já no primeiro N nacionalmente, na construção, né? A participação nos eventos é diferente, mas a representação no comitê que vai sistematizando e tocando a tarefa, né? E agora também, então, financiamento e gestão, ok. Trabalho e formação docente, aí nós retiramos os trabalhadores da educação, não é? Por exemplo, nos estados e municípios, não são raros os sindicatos que articulam professores e trabalhadores da educação em geral. E também retiramos os estudantes, não é? Dessa formulação. Então, vou tentar dialogar com a ideia de trabalho, formação e avaliação. Qual é a relação do trabalho e da formação? Seja ela para professores, para estudantes, para os técnicos, para os trabalhadores em geral, essa é a questão. Acesso e permanência, houve um
relação ao que tínhamos no N 2014, que foi a questão do transporte público, né? E depois retomo com mais calma, mas é um elemento fundamental na discussão de acesso e permanência, em especial para os estudantes, mas não só. E aí, a discussão de gênero, sexualidade, questões étnico-raciais e as políticas de inclusão que não estavam no primeiro N e que corretamente, então, entram agora. Então, me parece que, vamos dizer, essa é uma formulação inicial, questões necessárias para pensarmos um projeto classista e democrático, para construirmos, essa é a questão. A segunda síntese que eu quero tentar trazer para vocês é um pouco, se nós queremos construir um outro projeto, que projeto é esse que há hoje, que é hegemônico hoje e que então não nos serve? Porque se servisse, não precisamos fazer o debate de um outro projeto, certo? Vou tentar trazer alguns elementos aí do que condição de estrutura social, de conjuntura temos hoje, que fazem com que a relação trabalho e formação e a organização da escola, não é naquele elemento de totalidade que tinha dito, na verdade tenha um potencial excludente em relação à classe trabalhadora e potencializador em relação ao capital. É isso que eu vou tentar trazer alguns elementos. Me ajudam nessa síntese, né, o Luiz Van Mezan, o David Harvey, o Roberto Lerner e a Virginia Forbes. Além da Ana Maria Luiza Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, que também é impossível não falar no sistema da dívida, não é? Quando vamos discutir financiamento. Então, o primeiro elemento um pouco é falar que vivemos um tempo de crise estrutural, né? Já isso desde a década de 70. O que quer dizer isso, né? Em rápidas pinceladas. Primeiro é que as formas que o capital tenta na reestruturação do processo produtivo e na reestruturação do trabalho, das relações trabalhistas, portanto, para recompor a sua taxa de lucro, desde a década de 70 não tem tido sucesso para o capital. Não é, de fato, não há essa recomposição. Então, novas formas de reestruturação da produção ou de acumulação do capital são necessárias para a busca dessa recuperação da taxa de lucro. Um outro elemento é o David Harvey, o Vitor Letícia também, que é um pesquisador brasileiro que também estuda essa questão da crise, trabalha com a ideia do rastejante, não é? Elementos da crise que se espalham, seja na produção, no consumo, a crise política também é um elemento. Não há uma ruptura como uma grande guerra, tá certo? Mas há elementos de crise social, política, econômica, ambiental, mundo afora, tá certo? Então, esse é um outro elemento da crise estrutural importante da gente apropriar. Do que tange aos dois modos de recuperação, não é? Da taxa de lucro aí. Vou trabalhar com duas ideias. Uma é o padrão flexível, lá no início da década de 80, 70. Aqui, né, no Brasil em especial, essas questões vão sendo sentidas a partir da saída da ditadura civil-militar, mas mais ainda, não é? Da Constituição chamada cidadã, não é? Nós não vivemos um estado de bem-estar social como viveu a Europa, ou o welfare state, não é? Como os Estados Unidos. Não tivemos uma série de direitos sociais garantidos, porque estávamos vivendo uma ditadura civil-militar sangrenta, não é? De terrível violência, 52 anos, ontem, né? Anteontem. Então, os direitos que a gente conseguiu aportar na Constituição dariam alguns mínimos sociais. Esse é um conceito da Lei Orgânica da Assistência Social que, como qualidade socialmente referenciada, né? Mas que ainda falta avançar sobre eles. Então, quando vem, a partir do consenso de Washington, a ideia de uma reestruturação
padrão flexível, em síntese, quer dizer que não temos mais o chão de fábrica como espaço de trabalho. Temos o parcelamento do espaço de produção da mercadoria. O que quer dizer isso do ponto de vista da organização da classe trabalhadora? Né? É diferente termos a comissão de fábrica, a organização num espaço físico próximo e termos o fatiamento dessa categoria, não é, para a produção de uma mercadoria como o padrão flexível indica. O Compeg, né, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, uma série de terceirizadas à volta da Petrobras. É um outro elemento, são tarefas diferentes, são sindicatos diferentes, além de ali ter o elemento da terceirização que começa, emerge dessa concepção de padrão flexível, a terceirização. Flexibiliza o processo de trabalho e as relações de trabalho, né? Amplia, diminui o concurso público, amplia as formas de contratação. No magistério estadual temos um exemplo disso, e outros tantos, né? Colegas com 20, 25 anos na condição de professores contratados temporários, né? Se aposentando na condição de temporários. Embora, para a gente ver, vamos dizer, a relação imediata do padrão flexível diz respeito ao setor privado, nós vamos enxergar na esfera pública a repercussão dessas formas de trabalho, não é? Então, eu achei esse é um elemento, a flexibilização do trabalho, do processo de trabalho, das relações de trabalho e a implicação da organização da classe. Porque o trabalho precário indica uma relação precária também de estabilidade. Nem estou me referindo à estabilidade do servidor público, mas a carteira assinada, não é? Esses elementos estão sendo esgarçados. Isso, obviamente, diminui a potência da organização, e isso não é por acaso, não é? O capital faz isso intencionalmente. Então, o padrão flexível nos traz o esgarçamento dos direitos trabalhistas, vou dizer dessa forma. Bueno, mas não foi suficiente todo esse movimento da recuperação da taxa de lucro. E aí o David Harvey vai nos trazer um outro elemento que ele chama de acumulação por despossessão. Segue a flexibilização, avança, além de terceirização, temos quarteirizações, e que está mais adiante disso, mas retirar os direitos trabalhistas ou precarizá-los é insuficiente. Então, há o avanço sobre os direitos sociais. E aí que, sobre o Estado, o papel do Estado, né? Eu gosto da síntese do Lenin, para mim ela é absolutamente preciosa cada vez mais. O Estado é o comitê gestor dos negócios da burguesia. É isso. O que estamos vivendo? Por onde os direitos sociais são atacados? A partir da reforma do Estado. Não é isso? Essa é a forma de tirar direitos sociais. É precarizando a escola pública, é precarizando a saúde pública, é contratando terceirizados ao invés de concurso, não é? É privatizando o lixo, a segurança, não é? Mas também atravessa a saúde, também atravessa a educação, né? Cada vez que o serviço público, seja ele federal, estadual, municipal, é precarizado, significa que o atendimento aos direitos sociais são precarizados. Esse é o elemento. A luta que o serviço público faz por qualidade do trabalho não é uma luta corporativa. É equivocada essa visão. Nós estamos lutando por direitos para todos. Por isso é fundamental a população vir junto. Quando a gente está construindo um projeto também, por isso, não é? De uma educação pública, novo patamar aí para a educação pública. Bueno, e a insuficiência aparece, não é? De novo, da recomposição da taxa de lucro. E o que a gente vê é o avanço sobre os direitos humanos nesse último período histórico. No Brasil, exemplos assustadores vêm do Congresso Nacional, não é? Desde a redução da maioridade penal, não é? A violência contra as mulheres, o feminicídio,
avança nessas questões, a legislação, não é? E as lutas sociais também, quer dizer, o ano passado foi precioso. Tanto a luta dos estudantes, a ocupação das escolas, mas também a luta das mulheres, não é? A pílula fica, o cunha sai, não era essa a consigna? E a outra, o combate ao machismo nas redes sociais, o meu amigo secreto, são elementos de resistência, que é fundamental que a gente aprenda, enfim, né? Porque é isso, estamos vivendo um tempo de precarização dos direitos trabalhistas, de avanço sobre os direitos sociais e de avanço sobre os direitos humanos, né? De perda de direitos. Fundamentalmente, essa é o tempo que vivemos, não é? E aí, vou tentar fechar essa primeira questão com a seguinte pergunta, né? Não é o projeto da formação humana o que interessa ao capital, é o projeto do capital humano, né? É o projeto da mercantilização da vida, o projeto da formação para o empreendedorismo, para o voluntariado, e não para o trabalho coletivo, não é? Organizado, enfim, da organização política e sindical da classe. Aí a minha pergunta é a seguinte: que é um terreno mais fértil do que a escola básica para a destruição da força de trabalho? Eu acho que não temos, né? Não temos. É desde o início educar para a submissão, para a subordinação, para a exploração, para a superexploração, que é de fato o tempo que vivemos. Por isso é tão fundamental que a gente consiga capilarizar o debate do Encontro Nacional de Educação, de fato construir juntos um novo projeto, não é, para a classe trabalhadora e a juventude na escola básica. Claro que nada disso se deu sem lutas, não é? Vou passar, e a gente depois pode seguir conversando, quer dizer, mas se até 2010 tivemos um certo freio na luta social, em função de que muito havia, por boa parte, não é, da militância e de expectativa em relação ao governo Lula, do governo federal, né? Na verdade, a partir de 2010, esse desencanto vai aparecendo. Começa com os professores da educação básica, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, as mobilizações. Depois, em 2012, tivemos uma enorme greve, não só da educação federal, mas dos servidores públicos federais. Foi uma reorganização importante da gente, do serviço público. 2013, as jornadas de junho, não é? Por mais que, acho que ainda muito temos o que estudar sobre elas, mas, enfim, uma luta em defesa do transporte público, formas de reorganização. Aqui vocês têm um bloco de lutas pelo transporte público, como em Porto Alegre também constituiu, e fóruns, e comitês, enfim. Começa a aparecer formas de organização da resistência para além das entidades sindicais, das organizações, das entidades em geral, né? Formas mais potentes, maior mobilidade a palavra burocracia parece que às vezes ofende, mas eu penso que um pouco é ela. São instâncias menos burocratizadas, não é? E com uma potência de luta, de intervenção a partir dos coletivos muito importante. Junho nos mostra isso, em 2013. Claro, depois tivemos a greve dos garis no Rio de Janeiro, em pleno carnaval, impossível não falar disso. A greve dos rodoviários, quer dizer, entidades que estavam com um sindicalismo muito duro, muito atrasado, sem potência de luta e foram, não é como se diz, atropelando a direção e tocando, fazendo as suas lutas. Né? O Comperj, a greve do Comperj em 2015, enfim. Temos, de novo, a greve dos servidores públicos em 2015. Tivemos uma recomposição, temos uma recomposição. Se o INE se constrói, de um lado, nessa destruição avassaladora
avassaladora da força de trabalho e do ambiente, está aí a Vale do ex-Rio Doce, que a gente também não pode deixar de falar, não é? Também se constrói por uma reorganização, um fortalecimento da luta social com a classe trabalhadora e, bueno, eu digo tudo isso, e aí, para dizer por onde, não é? Precisamos pensar a pauta do E. E aí entra na questão do financiamento. De fato, não há recurso, e por isso tem que haver ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? Eu tenho a impressão que é uma expressão da aparência, né? A essência é que é necessário espoliar direitos. Essa é a ordem, né? O ajuste fiscal se dá exclusivamente sobre a esfera pública, o serviço público, e federal, mas também estadual. No primeiro dia de greve da CNTE, de paralisação, não é? Para mim isso foi um desaforo sem noção, para dizer o mínimo. Primeiro dia de paralisação da CNTE, o governo federal propõe aos estados um pacote de renegociação da dívida, não é isso? Onde quem serão os penalizados? Ora, vejam, os servidores públicos estaduais, diz os cariocas, sambou na cara do sindicato, né? Como assim? Que respeito à entidade que apoia o governo, tem um governo que faz uma presepada dessas. A Maíra já recuperou um pouco, né? Nós perdemos, foram retirados da educação 11 bilhões em 2015 e agora mais 4,4 bilhões, não é isso? Aí, para onde vai esse recurso? Aí é preciso fazer o superávit primário. Do que se trata o superávit primário? O recurso guardado para pagar o serviço da dívida. É para isso. O orçamento brasileiro tem quase 50%, 42%, 43% do orçamento cravado para juros e amortizações da dívida. É isso. Aí não sobra dinheiro para o transporte, para a educação, para a saúde, para as políticas sociais de Estado. Porque temos 50% quase do orçamento cravado nessa outra perspectiva. A Auditoria Cidadã da Dívida vai nos ajudar com a ideia do sistema da dívida, né? O que eles dizem muito rapidamente. O governo se endividar para fazer uma obra, para garantir a política, não tem problema. O problema é a ciranda em torno dos juros e a compra desses títulos pelo setor financeiro. São 12 bancos, não é? E em especial 3 que detêm a nossa chamada dívida: Citibank, Itaú e HSBC. Todos eles cobram umas taxinhas boas, não cobram? Se a gente tem conta corrente neles. Agora, veja bem, havia uma proposta de auditar a dívida. A Dilma vetou. Agora, nesse processo que chama a rua, não é? Em defesa da democracia, do Estado de Direito. Pô, que raio de democracia é essa com o nível de desigualdade social que temos, meus caros? Né? Que democracia é essa que o sistema financeiro pega quase 50% do orçamento todo ano? E aí nós ficamos com fatias pequenas para os direitos sociais e trabalhistas aí. Claro que haveria outras formas de recompor o recurso, de ter financiamento, ampliar o financiamento. O sistema da dívida é um deles, né? Outra, a taxação das grandes fortunas. Tem uma notícia do PNUD que vai dizer o seguinte: 71 mil pessoas brasileiras, 0,05% da população adulta, ganham em média 4,1 milhões de reais em 2013. São os super ricos sobre cuja fortuna não há taxação. Quem é assalariado proporcionalmente paga mais do que um cara desse. Há uma injustiça fiscal gravíssima. Mais um modo de desigualdade. Né? Então, taxar as grandes fortunas, combater efetivamente a sonegação fiscal, está aí a Zelotes, não é que anda, mas não anda, enfim, e tantas outras sonegações postas aí. A retirada de isenção de impostos
impostos do setor empresarial e das igrejas, o Estado é laico, pero as igrejas não pagam impostos, por quê? Né? A contribuição sobre o lucro líquido, né, é outra. Enfim, formas de arrecadação, não é, que ajudaria a ampliar o financiamento. E eu digo isso para passar adiante, mas ainda dizendo o seguinte, a gente tem debatido na discussão do ente estadual, afinal, qual é de fato o indexador para o financiamento? Quando lá em 97 nós definimos que a estimativa de recurso público necessário para dar conta das metas daquele PNE era 10% do PIB. Bueno, não tínhamos a universalização da escola básica, ainda nem políticas de inclusão, enfim. 10% é suficiente? Quem estuda financiamento mais a miúde, o pessoal da campanha Direito à Educação, né, diz que não. Hoje, nem mesmo para repor uma qualidade inicial, 10% são insuficientes. E a outra, se de fato é PIB ou orçamento. Me parece que essa é uma tarefa importante de ser feita pela continuidade do INE, como processo. Né? Não vamos encerrar com o INE nacional. Temos que continuar, fazer o tema dos comitês estaduais apontados em 2014 que não fizemos. Mas que essa é uma discussão importante, que a gente possa se apropriar do debate de orçamento e financiamento, né? Do orçamento e PIB, não só na esfera federal, compreender as leis diretrizes orçamentárias dos estados. 35%, 25% é o indicado, não é? De um estado, de um município para outro. De fato, esse recurso entra de que forma? Para as parcerias público-privadas ou de fato para a esfera pública? Porque esse é outro elemento, né? Tem uma descaracterização do sentido do público na forma de uso do recurso na educação. Então, acho que financiamento, vamos por aí. Outro elemento, então, do debate é a questão da gestão, não é? A pátria educadora avançou ferozmente, pátria educadora só que não, né? Avançou ferozmente, não é? Nas parcerias público-privadas. Aí, que gestão democrática e que autonomia é possível se na universidade nós temos o REUNE, o PIBID, o PROEJA, não estou entrando no mérito dos programas, em absoluto se trata disso. O PIBID, por exemplo, eu só tenho tido boas avaliações, enfim, dos estudantes das escolas, mas a questão é o método de fazer a política, né? Não é uma construção das universidades, é uma imposição do governo federal. Né? Não é uma política de Estado, é uma política de governo, como reúne. Né? Aí o orçamento não foi suficiente, lamento, aí os estudantes já estão na universidade. Né? Agora estão faltando bolsas para o PIBID, mas os estudantes já estão fazendo a sua tarefa, os professores na escola básica com essa expectativa. Então não se trata de ser contra a política do governo de forma genérica, mas sim o método de implantação, quer dizer, como política de governo e não de Estado. O INE é um processo. O primeiro INE cumpriu um papel mobilizador fundamental, mas nós não conseguimos o elemento de continuidade, que era organizar os comitês de luta em defesa da escola pública. Esse tema nós temos que fazer no segundo INE, para que de fato a gente possa fazer o processo de construção desse projeto e pensar num novo Congresso Nacional de Educação, CONED, não é? Onde a gente possa pensar em aprovar, então, um novo projeto, capilarizado, que de fato possa fazer frente à voracidade do capital sobre a escola pública, sobre a vida, não é? Bom dia, pessoal. Eu acredito que a fala da professora foi muito bem contemplada. Eu acho que nesse segundo N, foi imprescindível a questão do terceiro eixo que vai ser debatido hoje à tarde, sobre a questão de opressões, de questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade. Mas primeiro eu vou começar falando sobre uma conjuntura da educação, da parte fundamental, que foi a luta dos secundaristas, que
que a gente teve como próprio exemplo no Cine Debate, que nós apresentamos tanto na universidade quanto no Centro de Santa Maria. É importante a gente também lembrar de algumas lutas, como o transporte, que agora nós tivemos, mês passado, não foi assinado o aumento pelo Schirmer, mas agora, essa semana, a gente já tem uma nova reviravolta nessa questão, que mais uma vez o governo e os empresários nos colocando contra os próprios trabalhadores. Então está na hora da gente entrar com uma conscientização e formação nessa luta, porque a gente não pode sair culpado de uma luta que é também não só para a gente, mas para esses filhos desses trabalhadores e para esses trabalhadores. A importância da gente unificar essas lutas na esquerda, dentro da universidade e fora dela, se faz necessária, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa pautar elementos, a gente precisa criar projetos e a gente precisa inseri-los, sair da teoria e ir para a prática. Eu acho que quando a gente fala de opressões, uma coisa que não é pautada dentro das escolas, principalmente das escolas fundamentais, de ensino médio, como é do Silão Rosa hoje, a gente não fala de libertação negra, a gente não fala de opressões LGBTs, a gente não fala de machismo, porque isso são temas velados pelos próprios professores. Eu acho que nada mais como esse encontro da gente unir essas duas classes para poder fortificar essa luta, porque é uma luta em conjunto. A gente precisa entender que esse processo ele só vai se dar por completo a partir do momento que existir um entendimento desses dois setores, para que se haja um trabalho fortificado dentro das escolas, porque negros estão morrendo todos os dias, LGBTs estão morrendo todos os dias e ninguém fala isso nas escolas, porque nenhum pai de algum hétero quer ouvir falar sobre homossexualidade dentro de uma escola com medo que um filho se torne homossexual. E isso precisa ser pautado. Mas antes disso, a gente sabe também que existem professores que desconhecem o tema, não sabem falar sobre o tema por falta mesmo do investimento do Estado em fazer com que esses projetos aconteçam dentro da escola. E isso a gente precisa lutar para que isso aconteça. Uma pauta super importante que eu acho que é imprescindível a gente não falar aqui é a importância dos movimentos feministas, que eu estou vendo muitas feministas aqui, fico muito feliz. Da importância da nossa união para combater o machismo. Eu acho que a gente chega a ser vergonhoso a gente ter que falar de machismo dentro de uma universidade, sendo que a gente não falou dentro do ensino fundamental e a gente não falou dentro do ensino básico. E esses temas eles têm que ser debatidos de uma forma séria, porque o que existe aqui dentro nessa cidade é um machismo velado, dentro da própria universidade, dentro dos nossos diretórios acadêmicos, dentro dos nossos cursos, e isso precisa ser combatido. E isso começa a partir da Semana da Calorada, quando a própria universidade, em conjunto com o DCE, aprova festas com nome de cabaçaço, de nomes que acabam levando ao assédio às mulheres, que acabam levando festas onde mulheres não pagam para lotar de mulheres, festas onde existem abusos e não são falados, a universidade, o próprio DCE abafa esses assuntos. Então a gente precisa criar uma frente combativa de luta de esquerda para que a gente acabe com essas opressões. A opressão a gente fala diretamente dentro da universidade, até mesmo meus colegas de ciências sociais que estão presentes, a gente pauta muito essas questões, só que isso são questões que elas não têm que ser pautadas somente por cursos de ciências políticas ou humanas, onde os casos mais acontecem são cursos de exatas, nesses cursos onde existem festas totalmente machistas e opressoras. Então, o movimento feminista na cidade ele tem crescido muito. É preciso existir um projeto dentro das escolas públicas de ensino básico de conscientização do machismo dentro da sala de aula. E, a partir disso, nós mesmos, como nosso papel de aluno, combater qualquer comentário machista de professor, não a fim de denegrir a imagem dele dentro da sala de aula, mas a fim de reeducá-lo, porque o que a gente precisa é de uma reeducação nessas questões de opressões. Aqui, infelizmente, eu não estou vendo negros, quase não estou vendo, estou vendo 2, 3 negros. Então, assim,
Cadê essa comunidade que precisa estar aqui? Quando a gente fala em luta classista, a gente está querendo se basear em todas as representatividades da nossa sociedade, não só da nossa burguesia privilegiada e branca. Infelizmente, são pautas que são pouco levantadas aqui na nossa cidade e que a gente precisa ter a consciência que, se não existe representatividade, a gente precisa ir até essas periferias e resgatar essas pessoas e formar essas pessoas para uma luta de classes. Só tentando me acalmar um pouco, agora vou tomar uma água. É importante a gente falar sobre opressão, porque isso não é falado. Isso é apenas falando assim, vamos falar de feminismo? Beleza, vamos deixar com as meninas. Vamos falar de opressão, de racismo? Beleza, vamos deixar com a pauta para o movimento negro. Então, assim, vamos parar com essa hipocrisia, vamos parar com essa falta de coragem de dar a cara a tapa e lutar por esses movimentos, que é o que falta na nossa cidade, e começar com um trabalho de base, já desde dessas crianças com 12, 13 anos, que é onde já existe machismo, é onde já existe homofobia, é onde já existe racismo.